E ele chega do outro lado. E é interessante quando ele chega do outro lado, porque quando ele chega lá, ele não diz uma palavra, mas quando ele bota os pés no chão, aquele que não podia ser preso por correntes, grilhões, aquele que vivia botando pânico em todo mundo, corre até Jesus e o adora. E o adorar aqui, a palavra original é proskineu, quer dizer que ele se prostrou ao ponto de beijar o chão, porque ele viu uma autoridade maior do que corrente. Ele presenciou uma autoridade maior do que grilhões. Ele viu uma autoridade maior do que uma sociedade que o excluiu. E olha essa chave hermenêutica poderosa aqui. Nós, a nossa sociedade, a nossa teologia, a nossa ideia de transformar alguém é excluir a pessoa da sociedade. Porque quando uma pessoa está dando trabalho, o que é que a gente faz? Ou o que é que a sociedade faz? Ela pega esse camarada, essa pessoa, e vai prender o camarada. Ele fica excluso da sociedade. Só que essa exclusão não é para ele ser liberto. Na verdade, é para a sociedade ter um alívio daquele cidadão que estava dando trabalho. E é isso que eles fazem com esse homem aqui. A intenção de prender ele com correntes e grilhões era para que eles tivessem um alívio. Vamos excluir esse camarada. Só que essa é a lógica terrena. A lógica terrena te impulsiona a te expulsar da sociedade, da convivência. Só que Jesus me mostra outra coisa nesse texto. Quando Jesus coloca o pé naquele lugar, é Jesus dizendo, a sociedade diz que a exclusão vai transformar, mas eu digo que a inclusão com a minha presença, na minha presença, transforma, edifica, liberta o camarada. Aleluia. Porque excluir é mais leve. Porque incluir é mais trabalhoso. John Carter, ele fala que Cristo nos arranca do mundo, mas a convivência, a inclusão na comunidade cristã, tira o mundo de dentro de nós. É isso que Jesus está falando para mim e para você essa noite. O mundo diz, expulsa, lança fora. E o Evangelho diz, traz para perto, ombria com esse camarada. Porque a palavra de Deus, a convivência como comunidade, vai transformar a pessoa. A gente olha para Pedro e João, no Evangelho de João. E eles estão subindo a hora nona. E havia um camarada ali, coxo de nascença, que era colocado naquela porta diariamente. E ele vivia a esmolar. E todos que passavam ali, davam uma moeda para ele. E parece que, olhando superficialmente, estamos ajudando o mendigo. Entregando a ele uma esmola. Mas às vezes, de forma inconsciente, estamos dizendo para ele, o teu lugar é aí, tu não tem jeito, não tem solução para ti. Esse é o teu futuro. Só que Pedro, ele chega com a lógica do céu. Quando Pedro e João chegam, Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Ele ergue a mão e levanta o camarada, e entra para dentro do templo com ele. O que eu estou dizendo para você essa noite é, você quer que uma pessoa seja transformada pelo Evangelho de Deus? Não exclua ele. Inclua ele, porque a palavra de Deus vai dizer que o homem é salvo pelo testemunho da mulher. A lógica do céu é diferente. Parece que a gente olha e diz assim, beleza, missão é contribuir, é uma das coisas que faz missão. Mas eu te pergunto, alguma vez você já pegou um número de algum missionário, ligou para ele e disse, como é que está aí, camarada? Como é que você está? Você já propôs orar pela vida dele? Não no momento de um culto de missão, onde parece que a gente é impulsionado a orar. Somos obrigados a orar. Eu estou dizendo de forma natural. Você disse, é missionário, pastor? Me dá o número do missionário. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida dele. Fazer missão é isso. Fazer missão é você
incluir a pessoa na convivência, conviver com a pessoa. É por isso que o missionário ele tem que ir para o campo, porque se não fosse convivência, ele fazia uma live e pregava para a cidade vizinha, mas não funciona. O poder ativo de Cristo é na convivência, é na unidade, é na união, é na comunhão, é no partir do pão. É isso que é fazer missão. E é isso que Cristo, a princípio, está nos ensinando aqui. Ele está nos mostrando que ele precisava atravessar o mar para ter esse momento de convivência com esse homem que estava excluído da sociedade, que não havia mais futuro para ele, que não havia mais perspectiva de vida para ele. Certo dizer que o homem sem Deus, ele pode procurar em todo lugar para preencher o vazio que há no seu coração, mas nem o universo inteiro poderá preencher o vazio que há nele. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo pode preencher esse vazio. Aleluia. E esse encontro, meus amados irmãos, é belíssimo, porque esse homem está prostrado perante Cristo. E eu quero abrir um parênteses essa noite. Eu não sei como você está aqui, parece clichê o que eu vou falar, mas eu quero te dizer uma coisa: causas impossíveis se tornam possíveis na mão do Senhor Jesus. Para aquele homem era impossível uma vida normal, conviver com a sociedade, ser liberto daqueles demônios, mas para Deus era possível. Eu não sei o que é impossível na ótica humana, na tua perspectiva, na tua vida, na tua visão, mas eu tenho uma palavra para você essa noite: o Deus do impossível faz coisas impossíveis, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe que agora esse homem está sendo incluído, em vez de ser excluído pela sociedade. E aquilo que Jesus chegou a ele, e perceba uma coisa, parece que Jesus não falou nada, mas o texto está num pretérito perfeito, ou melhor dizendo, imperfeito, porque o texto original afirma que Jesus já havia lançado uma palavra de ordem no mar, e quando ele chega, essa palavra ela é reativada novamente. Perceba que esse homem tem uma legião, e essa legião é um termo usado grego para a tropa romana. Era aproximadamente 6.000 soldados, bem preparados, bem trabalhados, bom de guerra, bom de espada. Então era mais ou menos isso que o homem estava dizendo: há uma legião em mim. E parece que é covardia uma legião contra um homem só. Você olha e diz: espera aí, Jesus, o negócio aí vai apertar. Parece que Jesus pergunta realmente com o propósito dele revelar quantos tinham com ele. Será que os discípulos não disseram assim: rapaz, Jesus, aqui nós não damos conta não. Aí é 6.000, aqui só tem 12. Na matemática, está perdido, sim ou não? Na lógica humana está perdido, sim ou não? Mas quem disse que a lógica de Deus é terrena? Se a terra ela não consegue produzir, escute isso. O céu ele produz, mas o que Deus fala tem o poder da realização. Porque há o poder da palavra em Deus. Então não é uma covardia, porque quando você olha, o olhar humano é um homem, mas quando você olha com o olhar do céu, não é um homem,
é Deus. É o Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder. Eu quero dizer para você essa noite, aos teus olhos parece que não vai dar certo, mas aos olhos de Deus está dando certo, vai dar certo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que se fosse na nossa sociedade atual, o que faríamos? Houve um episódio que está nas redes sociais, de um pastor em São Paulo, muito rígido em suas palavras, só que ele foi pego na rua pelas madrugadas, com uma camisa e vestido em uma calcinha. Isso virou uma febre na rede social. Todo mundo repostando isso. Porque parece que a queda de alguém valida a minha santidade. E logicamente que não. Aquele que está de pé, vigie para que também não caia. O escândalo é inevitável, mas ai daquele por onde vier o escândalo. E aqui há duas vertentes. Aquele que é o instrumento do escândalo e aquele que propaga o escândalo através da vida de outro. Se fosse agora, talvez alguém estava tirando foto, uma selfie, dizendo: olha aí o endemoniado. Só que Jesus mostra para a gente que a propagação da queda de alguém não autentica a minha santidade. Sabe o que faz eu parecer com Cristo? Quando eu dou a mão para aquele que está caído. Não é quando o irmão chega para mim e diz: você está vendo aquele que caiu? Não. É quando você diz assim: não, mas eu quero ser instrumento para que ele se levante. Existe em Mateus capítulo 7, versículo 1, ali um julgamento hipócrita. Por quê? Não porque não é proibido julgar, mas porque é a forma que a gente julga. Porque a gente olha para o cisco do olho do outro, sendo que a gente tem uma trave no nosso. E eu acho bonito esse texto, porque esse texto não é condenativo. Esse texto ele é salvífico. Porque olha o que o final do texto vai dizer: primeiro vai, tira a trava do teu olho e volta para ajudar o teu irmão que está com cisco no olho. Isso é evangelho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ô camarada, para de estar publicando, para de estar propagando, seja por internet, seja por fala, o irmãozinho que caiu, o irmãozinho que está fraco. Faça melhor. Te conserta primeiro e vai lá e ajuda ele. Levanta ele, leva uma palavra de ânimo para ele, porque isso é missão. Seja um missionário onde você estiver, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Te levante como um testemunho vivo de Deus, para propagar o verdadeiro evangelho, não aquele que mata, não aquele que fere, mas aquele que mostra a ferida, mas mostra o remédio. E qual é o remédio? É a cruz de Cristo, é a cruz do nosso Salvador, é a cruz de Jesus Cristo. Aleluia, licença. Aleluia. Não podemos, escute isso com muito carinho, não podemos ser instrumentos para envergonhar o evangelho. Não podemos ser instrumentos missionários, ao contrário, onde em vez de propagarmos o evangelho que salva, que cura e que restaura, propagamos um evangelho que envergonha. Não podemos fazer isso de forma alguma. Precisamos aprender com Jesus, se necessário for, atravesse o outro lado, mas leve uma palavra de ânimo. Se você não tem uma palavra de ânimo, cale-se. Escute isso com muito temor, com muito amor. Porque é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Missão é isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a sociedade tentou de todas as formas prender esse homem.
E nada o prendia. Nada o prendia. E Jesus, quando está naquele lugar, aquele homem ele começa a ter um diálogo com Cristo. Primeiro ele diz o que havia nele, uma legião. Segundo, ele pede para que Deus permita, para que Jesus permita ele ir para os porcos. E há uma lição aqui. Você não pode dizer que Satanás está guerreando com Jesus, porque senão colocamos Jesus no mesmo patamar de poderio de Satanás. João Calvino, ele diz que o diabo é um diabo de Deus, ele está amarrado numa coleira. Ele é um cachorro. Não estou menosprezando o que ele faz, não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que Deus ele tem a total autoridade. Ele faz com uma permissão divina. Você lembra de Jó? Ele estava vagando e rodeando pela terra. Ele foi lá e foi pedir. Você está passando pela prova? Você está passando pelo processo? Há uma palavra de ânimo para você essa noite. E qual é essa palavra? É que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é para se animar, para sair daqui saltitante. Porque se o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele tem o controle de tudo, Ele é soberano em tudo, e o texto me apresenta isso, pode ficar tranquilo, que não é para morte, não é para vergonha, mas é para restauração, para amadurecimento, para transformação. Deus está preparando algo novo para você. Fique tranquilo, porque depois da tempestade, sempre haverá a bonança. Depois da chuva, sempre haverá o sol brilhante, dizendo, tem bênção para você, tem milagre para você, tem cura para você. Quem crê em nome de Jesus, dá um brado de glória a Deus essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguns estudiosos dizem que quando os demônios eles conseguem adentrar nos porcos e eles se jogam pelo precipício, eles dizem que ali é uma prova que aquele homem ele estava processo de um poder muito forte. E a prova que ele foi liberto foi a morte daqueles porcos. Ali era a prova concreta que aquele homem foi liberto. Quando a gente é liberto, existem provas concretas. Quando um alcoólatra ele é liberto, você não vê mais ele bebendo. Quando uma pessoa de caráter duvidoso é transformado pelo Evangelho de Deus, ele é transformado de fatos e verdades. Aquele que engana não engana mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que tinha um caráter duvidoso não tem mais. Por quê? Porque agora ele está com a mente de Cristo. Que Cristo está nele. E eu quero abrir um parênteses muito rápido aqui para te explicar isso. Existe na teologia duas vertentes que elas são entrelaçadas na salvação. Que vertentes são essas? Que a gente está unido em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. E essa união é tão precisa, é tão poderosa, é como se estivesse um cordão umbilical grudado entre eu e a pessoa de Cristo. Olha só como isso é forte. Ou seja, e a outra vertente é que, quando eu olho para Colossenses, onde Paulo está dizendo que precisamos viver com a perspectiva do alto, porque fomos de fato ressuscitados com Cristo, e o batismo é uma comprovação que quando descemos as águas, morremos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Só que escute isso, não é um Cristo derrotado, é um Cristo vitorioso, é um Cristo que morreu e ressuscitou. E se Cristo está unido em mim dessa forma, e esse Cristo é vitorioso, é vencedor, eu e você somos vencedores em Cristo Jesus.
Aí você fala, camarada, lá em casa tá feio. Aí você diz, eu saí do hospital ontem. Como é que eu sou vencedor? Quem disse que caminhamos por vista? Caminhamos pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se crê e que se espera, das coisas que não são e se tornam a ser. Olha o que Cristo vai falar em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus está trazendo um ligamento a essa visão salvífica. Tenha ânimo, porque eu venci. O teu ânimo não é no teu trabalho, não é na tua faculdade, não é na tua família, não é no carro do ano que você tem. O teu ânimo é na certeza de que Ele venceu. E se eu estou unido com Ele, eu também sou um vencedor. Você é um vencedor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, esse homem agora, ele foi liberto. E isso, eu me espanto nesse texto. Porque os homens quando chegam, eles olham e a preocupação deles é os porcos. Não a alma que foi liberta. Mas por gentileza, com todo o carinho do mundo, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, uma alma vale mais do que 2.000 porcos. Porque quando uma alma é salva, a festa não dá para melhorar. Quando uma alma é salva, a festa está quase bom. Quando uma alma é salva, a festa houve festa para você. E vai haver festa para quem vai ser salvo, através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua casa, em nome de Jesus. Deus fará uma festa para pessoas que serão salvas através da tua vida. Oh, glórias. Escute. Só que o texto ele mostra que não houve essa festa. Infelizmente, meus amados, o organismo está se tornando mais importante do que o órgão. A estrutura eclesiástica está se tornando mais importante do que o corpo de Cristo. Onde pessoa de igreja X não pode pregar em lugar Y, mas não é tudo reino? Não é tudo reino? Não é tudo corpo? Onde há uma guerra estabilizada, teologicamente falando, entre os arminianos e os calvinistas. Não é tudo reino? Eu não sou nenhum nem outro. Eu sou o corpo de Cristo. Eu prego aqui, eu prego na Assembleia, eu prego na Igreja Católica, onde for. Porque eu vou levar a palavra que salva. Eu vou levar a palavra que liberta. Jesus está nos ensinando. Não fique parado por causa de fronteiras. Por causa de placa. Por causa de sociedade. Por causa de mimimi. Não, 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 não. É reino de Deus. E o reino dividido não subside. Quer ver crescimento no reino? Prega a palavra. Fala do corpo de Cristo. Fala das bem-aventuranças do Senhor. Só que aqui é muito claro no texto que os bens materiais está valendo mais do que uma alma. Será que você está diferente hoje em dia? Eu quero que você reflita essa noite. Será que você está diferente esse dia? Porque às vezes a gente diz assim, olha, eu não vou no bairro tal, porque lá vai sujar meu carro. Olha, eu não vou em igreja tal, porque lá não tem estrutura, vai sujar meu paletó novo. Olha, eu não vou pregar na rua, porque eu não estudei para isso. E o valor da alma?
Jesus Cristo, Ele se fez homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o valor de uma alma? Cristo nos mostra isso. Que a vida dele valia a entrega na cruz pelas almas. Aí quer dizer que a vida do nosso Salvador foi entregue pelas almas, e o meu carro não pode ser sujo, meu paletó não pode ser sujo, ninguém pode me ver pregando na rua. Eu te pergunto, e o valor de uma alma? É de se pensar. Onde parece que a gente colocou novamente o muro, que em Efésios está dizendo, o muro da separação entre os gentios e os judeus foi derrubado na carne. Na carne de quem? De Cristo Jesus. E parece que a gente vem cheio de regras e começa a construir esse muro novamente. E o valor de uma alma? Meu querido, quem vos fala aqui, alguém que não tinha perspectiva de vida, mas alguém enfrentou barreiras. Hoje você me vê arrumadinho, com gravata, e você diz, esse cabo aí deve ser alguma coisa. Não. Quando alguém enfrentou uma fronteira para pregar o evangelho para mim, ele foi em vielas, em becos. Ele me encontrou da pior forma possível que um homem pode estar, como o gadareno aqui. Esse texto fala muito comigo, porque alguém se propôs a atravessar o mar para encontrar comigo em Gadara e pregar o evangelho que salva, que transforma, que cura, que dá um caminho, que dá uma direção. Aleluia. Existem pessoas que estão precisando da tua palavra, meu irmão e minha irmã. E talvez você está dizendo, eu não vou, eu não quero, mas o Senhor me trouxe essa noite para te dizer, você precisa ir, você precisa falar, você precisa abrir a tua boca. Você precisa viver o testemunho de Cristo através da tua vida. Não deixe os gadarenos dessa sociedade pós-moderna morrerem. Você já foi um gadareno. Lembre-se disso todos os dias. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar a tua mente, Deus quer usar a tua família, Deus quer usar a tua faculdade, Deus quer usar o teu intelecto, Deus quer usar as tuas faculdades, Deus quer te usar. Aleluia. Sabe o que me espanta hoje? Há uma coisa que está nas redes sociais que realmente está uma loucura. É que uma pessoa, eu não vou dar nomes porque eu não quero promovê-lo aqui, ele denunciou um outro influenciador digital que usava crianças nas redes sociais para expor seus corpos. E é uma loucura isso. Ele foi preso. Mas sabe o que é que me espanta? É porque havia possíveis pastores, pregadores, profetas, que estavam pregando para esse homem, dizendo que Deus tinha uma missão na vida dele, que o que ele fazia era beneficente. Sabe o que é isso? O valor dos porcos está valendo mais do que uma alma. Porque quando eu, em vez de falar a verdade, eu prefiro mentir, para que isso aqui caia no meu bolso, o valor dos porcos vale muito mais do que almas. Mas hoje eu estou aqui essa noite para te dizer, segundo o Evangelho de Cristo, segundo a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que andou nessa terra, que comungou nesse lugar, Ele nos mostra que uma alma vale muito mais do que qualquer quantia, do que qualquer privilégio, do que qualquer lugar, do que qualquer patente, do que qualquer placa de igreja, do que qualquer veículo. Uma alma vale muito mais.
Aleluias. Só que esse texto nos traz uma responsabilidade essa noite. O gadareno foi liberto. E a libertação de Deus é completa. Mente, corpo e alma. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Completo. Deus não faz nada pela metade. Não, você não entendeu. Se ainda não houve salvação na tua casa, não te preocupa não. Vai haver. Porque Ele não faz nada pela metade. Não, você não entendeu, eu vou melhorar para você essa noite. Se não houve cura, milagres, não te preocupa, porque o nosso Deus, Ele não trabalha pela metade, Ele trabalha por completo. Aleluias. Tem milagre, tem cura, tem restauração. Porque eu vim pregar um Jesus que salva, que restaura e que dá um caminho para seguir. Dá um propósito de vida. Esse homem queria ir com Jesus. Ele queria ser discipulado por Jesus. Mas Jesus vai falar assim, não vai não. Fica aqui. E vai falar o que eu fiz na tua vida. Para os teus. E agora que o negócio aperta. Sabe por quê? Porque esse homem, ele é comissionado. Mas esse homem não tinha 600 demônios? Tinha. E agora, instantaneamente, ele já é comissionado? Sim. Você não precisa fazer um bacharel em teologia. Você não precisa fazer um doutorado para você testemunhar o que Cristo fez na sua vida. É porque a gente tem esse negócio, não, primeiro eu vou me preparar, depois eu prego. Jesus está dizendo, faz assim para o teu irmão. Não tem medo dele não, ele não vai bater em tu não, mulher. Relaxa, vai dar certo. Faça assim, ó. Obrigado, gente. Escute. Você não precisa ter uma capacitação de forma que você diga, depois que eu estudar toda a Bíblia, ler 200 vezes, eu vou pregar o Evangelho. Eu te pergunto, tu está vendo esse homem lendo a Bíblia aqui? Sim ou não? Você está vendo esse homem lendo a Bíblia aqui, sim ou não? Você vê esse homem estudando, sim ou não? Mas ele vai pregar o quê? E essa é a pregação do Evangelho. Eu posso falar 1000 coisas aqui, mas se eu não fazer nada, não será eficaz. Porque a eficácia do Evangelho não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço. É aquilo que eu faço. E o que é que Jesus falou? Vai lá e mostra as misericórdias que eu tive sobre a tua vida e o que eu fiz em ti. O que é que Jesus está falando aqui? Não precisa falar eloquente, ter uma oratória boa. Não precisa disso. Só mostra o que eu estou fazendo na tua vida. Será se você não tem capacidade de mostrar isso para alguém lá de fora? Olha o que Jesus está fazendo em mim e através de mim. Testemunhe a sua vida. Só que aí ele vai trazer uma regra primária aqui. Qual o primeiro campo? Qual é o primeiro campo? Tá ligado no céu, meu filho? O primeiro campo é a família. Qual é o primeiro campo missionário? É a tua casa. Eu vou falar isso para jovens que estão aqui essa noite. Você que quer namorar, que quer casar, quer fazer um estudo preciso do seu marido, ou futuro marido, ou da sua futura esposa, vá na casa dele. Converse com a mãe, com os irmãos. Aí você vai dizer se vai ser um marido bom ou ruim. Porque a forma que ele se comporta lá, é a forma que ele vai se comportar no casamento. Posso ser mais preciso essa noite? Aqui é muito fácil eu me comportar bem. Porque aqui eu vou chegar e vou dizer, opa, preciso ter uma postura, o pastor está me vendo, a missionária está me vendo. Eu preciso falar bem. Mas em casa não, em casa a gente fica à vontade.
É ou não é? E em casa você mostra que você é de verdade. É por isso que o primeiro campo missionário é o lar. Porque o lar mostra quem você é de verdade. É por isso que existe um diferencial imenso entre dons espirituais e frutos do Espírito. Os dons são aquilo que eu expresso externamente. Os frutos, aquilo que eu sou internamente. Eu te pergunto, quem é cheio de fruto? Quem está cheio dos frutos do Espírito? Vai falar mal de alguém? Não vai falar mal de alguém. Vai falar mal do pastor? Vai falar mal da igreja? Vai fazer uma panelinha? Vai excluir o irmão que chegou hoje? Ele é cheio dos frutos. Agora só quem tem dom faz. Porque Saul está indo matar Davi. E ele entra num acampamento e o povo está profetizando. Ele vai fazer o quê? Profetizar também. Dons não definem o meu caráter. Não definem quem eu sou. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecerei os frutos. E aí você vai conhecer a árvore. Sua casa, o seu lar, escute isso. É o campo missionário onde você tem que ser mais zeloso. Porque lá você vai destinar através do teu testemunho pessoas para o céu ou para o inferno. Pense numa responsabilidade grande. Então o primeiro campo missionário onde você tem que trabalhar, meu amado e minha amiga, é na sua casa. Lembre-se disso todos os dias. Ao levantar, ao deitar. Lembre-se disso todos os dias. C.L. Lewis, ele diz o seguinte: o lar é o ambiente onde os filhos vão aprender o que é amor, o que é perdão, o que é piedade, o que é servir a Deus. É isso que a gente aprende dentro do lar. E quando não tem isso? Eu preciso levar você a pensar, e eu estou terminando, a você entender que se você foi liberto, transformado por Cristo, você tem o dever de ser um testemunho vivo dessa transformação dentro da sua casa e fora da sua casa, não só fora de casa. Porque tem gente que trata todo mundo bem, quando chega em casa, tá com os pés na mulher, tá com os pés nos filhos. Não, primeiro você trata bem os de casa. E depois os de fora. É bíblico isso. Não é eu que estou inventando. Amém? Glória a Deus. Escute isso. Eu termino com essa frase. Jesus, ele foi expulso daquele lugar. Mas olha a eficácia de uma missão, do evangelho. Jesus, ele foi expulso e o povo de Gadara não queria mais que Jesus pisasse lá. Por causa dos porcos. Do impacto econômico que aquilo ali causou. Só que escute. Jesus, ele vai. E o que era endemoniado começa a pregar o evangelho. E as pessoas começam a se maravilhar. E lá mais na frente, no capítulo 7, lá 24, 23, você vai encontrar que Jesus retorna àquela região. Mas Jesus não foi expulso. Só que Jesus agora é recebido de braços abertos. E o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes é naquela região de Gadara. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Que o impacto do evangelho, da missão, não é somente no corpo da pessoa na transformação, mas também é no sentido econômico. Jesus, ele tem poder de transformar pessoas, mas ele tem poder de encher a tua despensa. Ele tem poder de fazer isso. E ele faz isso na segunda vez que ele vai lá. Ele faz milagre de pão e peixe. É Jesus dizendo: ei rapaz, se eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer ali. Te entrega por completo a Deus. Entenda isso. Faça a tua missão em casa. Faça a sua missão fora de casa. E o mais Ele fará. Te levanta em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei o que você vai buscar essa noite, mas eu tenho certeza que Cristo tem todo o poder
eu digo todo o poder, de realizar aquilo que aprover a Ele, aquilo que Ele quer fazer. E se está dentro dos planos dEle, de trazer um milagre essa noite, eu não sei em qual área, isso irá acontecer, porque Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Ele pode atuar na economia da tua casa, no trabalho que você precisa, na cura, no milagre que você precisa. Mas escute isso. Faça a sua parte como testemunho do Senhor. Seja um missionário em tempo integral. Fale de Cristo. Fale o que Cristo tem feito e faz na sua vida. E eu te garanto que pessoas vão olhar para a tua família, para a tua casa e vai dizer assim: eu quero o Jesus que aquela família serve. Eu quero que os meus filhos sejam transformados como os filhos daquela casa. Eu quero que o Senhor me abençoe de forma próspera, como Ele tem abençoado o pastor, a missionária. Mas faça a tua parte, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Oh, glória, Senhor. Senhor, a tua presença é real nesse lugar, meu Deus. Senhor, eu sei que tu queria falar isso essa noite, Senhor, porque foi muito forte, Senhor, o que tu falou em meu coração, Senhor, na busca por esse texto. Senhor, nos direciona, Senhor, a sermos missionários em tempo integral, Senhor. E essa palavra que eu lanço essa noite não é clichê. Se cuidarmos das tuas coisas, Senhor, tu cuidarás das nossas, Senhor. Se buscarmos em primeiro lugar o teu reino, tu acrescentarás aquilo que nos faz falta, aquilo que precisamos. Eu quero declarar essa noite em nome de Jesus. Ah, papai querido, ah, Deus amado, levanta esse homem, levanta essa mulher como um verdadeiro missionário, como uma verdadeira missionária, para que ele venha contemplar, para que ela venha completar, Senhor, venha entender, venha ver os milagres e os prodígios e os sinais que tu irás realizar no meio dele, através dela, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que os céus venham se abrir essa noite, e Deus venha derramar, que Deus venha derramar sobre a tua vida estratégias para ganhar almas, para ganhar vidas, para que o céu venha estar festejante todos os dias, todos os dias, todos os dias. Venha haver festa no céu. E que você venha ser testemunho disso. O que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer em ti. E através de ti. A partir do momento que tu te comprometer a ser um missionário em tempo integral, em casa, fora de casa, Deus vai fazer o impossível através de ti e em ti. Somente creia em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa vindo do céu diretamente para o nosso coração. E eu confesso que eu tremi quando o nosso irmão falou sobre se preparar para ir pregar em algum lugar, para ir falar de Deus para alguma pessoa. Eu vivo dizendo isso. Tem certos lugares que às vezes as pessoas me chamam, vamos fazer uma visita? Eu digo, não vou, porque eu não estou preparada, eu preciso me preparar. Eu confesso que mexeu muito comigo. Porque é isso, não precisamos. Basta você estar com a tua vida no altar. Não precisa tu ser um expert em teologia. Se a tua vida está no altar, tu tem poder e autoridade vindo diretamente do céu. E essa palavra é para mim. Se a minha vida está no altar, por que eu estou com medo de ir? Ah, porque ali está difícil. Não, não vou. Eu só vou aqui que está mais fácil, é mais leve. Confesso que eu já falei muitas vezes, e exatamente essas palavras. Mas a partir de hoje, eu peço que o Senhor venha derramar sobre a minha vida a autoridade do céu, para onde me chamarem,
eu dizer: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço ao nosso grande Deus que continue abençoando o irmão Augusto. Irmãos, me fale uma coisa que eu não sei. Eu quero saber sobre parentela.